Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago Euristen, sou professor da disciplina Educação em Direitos Humanos. Nessa disciplina, nós veremos os conceitos de educação e de direitos separadamente, inicialmente, para depois juntá-los e estudar um pouco das nuances da educação em direitos humanos. Veremos também um pouco dos aportes teóricos e conceituais acerca das legislações em âmbito mundial, em âmbito nacional, que regem os direitos humanos e a educação em direitos humanos. Veremos também algumas metodologias que facilitam e otimizam o ensino e a aprendizagem da educação em direitos humanos nos ambientes escolares e, por fim, seremos apresentados ao conceito de cultura de paz, que nada mais é que a prática da não violência para a resolução de conflitos e problemas. Gostaria de salientar e pedir a sua presença no ambiente de aprendizagem, na participação nos fóruns e Olá, vamos dar início agora à nossa segunda aula da primeira unidade da disciplina de Educação e Direitos Humanos. Como vimos na aula anterior, a educação e direitos humanos é a junção de dois conceitos, duas terminologias que por si só já tem uma grande gama conceitual, uma grande gama de concepções diferenciadas e diversificadas. Primeiramente, nessa unidade, nós vamos ver essas definições sobre educação e, posteriormente, veremos também essas nuances, essas diversificações das perspectivas do direito. Por exemplo, podemos ver que a educação, como diz o nosso professor Carlos Rodrigues Brandão, é um ato que pode ser praticado em diversas esferas da vida. Ela tem como objetivos, principalmente, a transmissão de conhecimentos para a convivência em sociedades, a convivência harmônica dos indivíduos e dos povos em sociedade, bem como a preparação desse estudante, dos estudantes, para o mercado de trabalho, para a vida burocrática de trabalho mesmo. Temos algumas concepções teóricas da educação, que provavelmente vocês são muito mais familiarizados do que eu em relação a isso, que certamente vocês também já devem ter se aprofundado mais nessas concepções. Inicialmente nós temos a concepção tradicional, ou tradicionalista, que é aquela concepção do educando, onde o estudante ele é visto simplesmente como repositório, onde a sala de aula e a própria escola, elas são ambientes austeros, o próprio professor ele passa a ser não só uma referência intelectual, mas também uma referência moral para o educando e para a educação como um todo. Já a educação cognitivista é a que é baseada, antes de falar de onde ela é baseada, certamente você já deve ter ouvido falar no principal mentor, no principal intelectual que difundiu essa tradição, que criou essa concepção da educação, que é o francês Jean Piaget, e que ela é baseada principalmente no interacionismo, ou seja, a interação do educando, a interação do estudante com o meio em que ele vive é extremamente importante para que se faça uma educação plena e de qualidade. E, finalmente, nós temos a perspectiva sociocultural da educação. Essa, certamente, vocês também já devem ter tido alguma leitura sobre elas, ou então alguma proximidade, porque ela nasce no seio muito próximo da educação a nós, que ela é trazida pelo brasileiro recifense Paulo Freire. Ela traz os elementos sociopolíticos e culturais para dentro da sala de aula, ou seja, diferentemente do que a concepção naturalista, tradicionalista, faz, ela considera elementos sociais, elementos econômicos, elementos culturais como um todo, para potencializar o aprendizado, para potencializar a educação desse educando que, como dizia o Paulo Freire, consegue uma autonomia, não só moral, mas também uma autonomia intelectual para a sua vida, para o seu viver. Vamos falar agora sobre as principais concepções, as principais perspectivas do direito e também dos direitos humanos. Ou seja, nós vamos visualizar um pouco sobre
os fundamentos do direito, que eles apresentam diferentes concepções, e concepções essas importantes para a nossa compreensão do saber filosófico do direito em si. Nós temos principalmente a concepção naturalista, onde o direito é visto como inerente ao homem, ao indivíduo, desde sua existência, desde seu nascimento, e particularidades como cor, sexo, raça, naturalidade não são levadas em consideração para que esse indivíduo se carregue, que esse indivíduo se emane desse direito. Em contrapartida, a outra perspectiva do direito, a outra perspectiva filosófica do fundamento do direito, é a perspectiva culturalista, que, assim como a perspectiva naturalista, também considera o homem com direitos, o homem com posse de direitos desde sua existência, desde seu nascimento. Porém, a grande diferenciação que existe entre uma concepção, no caso a culturalista, e outra, a naturalista, é que a culturalista, ela carrega em seu bojo e tem como base, alicerce de toda a fundamentação teórica do direito, justamente o que a concepção naturalista não leva em consideração, que são elementos sociais, econômicos, históricos e culturais como um todo, para fazer com que esses direitos, para fazer com que essa posse de direitos, ela passe a evoluir ou involuir de acordo com o tempo histórico que se está vivendo, de acordo com o tempo histórico que se está passando. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que os direitos, ou o direito, ele está diretamente ligado aos acontecimentos sociais, políticos e históricos do seu tempo, da sua época. E, como eu falei anteriormente, eles podem evoluir, esses direitos eles podem abranger mais pessoas, eles podem abranger mais classes, eles podem abranger mais segmentos da sociedade. Por exemplo, hoje em dia nós temos como direito, por exemplo, adquirido já há alguns anos o casamento homoafetivo, por exemplo. Isso foi um direito que foi adquirido a partir do tempo histórico. Há 40, 50 anos atrás, nós não teríamos essa possibilidade. Esse não era um direito adquirido. Ou seja, o tempo histórico, o decorrer da história, acontecimentos históricos fizeram com que esses direitos fossem ganhos, que legislações fossem feitas, fossem redigidas para que isso aconteça. Lembrando, só para você não perder o fio da meada, a concepção naturalista, ela não leva em consideração essas particularidades de raça, gênero, de cor, de religião, enquanto a concepção culturalista leva não só todos esses elementos em consideração, porém trata eles como elementos fundamentais, elementos fundantes para a evolução e a propagação dos direitos. Terminamos aqui a nossa segunda aula da primeira unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Olá, vamos dar início agora à nossa terceira aula da unidade 1 da disciplina de Educação e Direitos Humanos. Como vimos na aula passada, começamos a diferenciar a educação, os conceitos que a educação tem e os conceitos que os direitos têm. Nessa aula agora, nós vamos ver os tratados internacionais acerca dos direitos humanos. Como vimos também na aula passada, o direito ele tem algumas nuances e leva a algum tempo, seja histórico ou seja aquele tempo para político mesmo, para se organizar, se fazer um tratado dessa magnitude. E por isso nós tivemos que passar, principalmente na segunda metade do século XX, por algumas questões históricas que terminaram por definir algumas declarações, algumas cartas e alguns tratados, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi promulgada, foi declarada em Assembleia Geral da ONU em 1948,
A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma demanda já vinda das nuances do tempo histórico, do momento, no caso da segunda metade do século XX ou metade do século XX, com o final principalmente da Segunda Grande Guerra. Temos também o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Esse pacto ele tem uma importância fundamental para a garantia e para a promoção dos direitos humanos, porque, como ele mesmo sugere no seu próprio nome, ele garante alguns direitos econômicos, sociais, tais como o que nós vimos na aula passada em relação ao casamento homoafetivo, e culturais também, ou seja, de garantia de algumas culturas que não são culturas hegemônicas, mas, porém, para a garantia de direitos desses indivíduos ou dessas sociedades que têm algumas culturas não tão hegemônicas se perpetuarem e não deixarem de existir. Além disso, tem a Convenção dos Direitos da Criança. Mais à frente também nós vamos ver mais alguma coisa da Convenção dos Direitos da Criança de 1989, que tem como principal desdobramento para a gente aqui no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que mais à frente, em aulas futuras, nós também vamos ver. E, por fim, temos a Declaração e o Convênio de Viena, que já em 1993 é quem, já depois de quase 40 anos, passa a dar alcunha de todas as garantias que esses outros documentos colocam, esses outros documentos trazem. Lembrando que todos esses documentos eles fazem parte da Carta da ONU, que é, de fato, o documento que traz toda essa gama de legislações, toda essa gama de orientações para países e nações e indivíduos em todo o globo seguirem e passarem adiante para garantir e promover os direitos humanos. Podemos destacar entre esses documentos apresentados, como eu falei, a própria Declaração dos Direitos do Homem, que tem principalmente como alicerce, como base, a proteção dos direitos do homem sobre o império da lei. O que isso quer dizer? Eu falei um pouco atrás que só apenas na segunda metade do século XX é que esses direitos, essas garantias, elas vêm passar a ser lei, ou seja, passar a ser norma e ter que ser cumpridas, tanto por estados, por nações, como por indivíduos. E o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, proclamado em Assembleia Geral da ONU, como eu falei, só que em 16 de dezembro de 1966 e vigorante apenas em 1976, com sua 35ª adesão. Por que disso? Você talvez possa estar se perguntando agora, porque só apenas depois de 10 anos ele entra em vigor. Isto porque em um dos seus artigos, ele só pode entrar em vigor depois da sua 15ª adesão. Ou seja, a gama de pactos, a gama de costuras políticas mesmo que tem que se fazer, não só na alçada da Organização das Nações Unidas, mas em cada país membro, em cada uma destas 35 adesões, para que o pacto entrasse em vigor. Estou chamando essa sua atenção a isso para você ficar atento aqui a todo o esforço político que tem que ser feito para que desenvolver essas legislações, essas garantias legais para que possamos ter, de fato, um direito humano protagonizado por indivíduos, estados e nações. Terminamos agora a nossa terceira aula da primeira unidade. Sentação aqui. Olá, vamos dar início agora à nossa segunda unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos, na sua aula 1. Vamos ver agora a educação e direitos humanos na sua perspectiva contemporânea. Ou seja, quando falamos em algo contemporâneo, estamos nos referindo a atos ou acontecimentos que estão ocorrendo na atualidade, no momento histórico em que se está em vigor. O que isso quer dizer com isso? Isso
quer dizer com isso que a contemporaneidade ela é o que está ocorrendo agora, o que está ocorrendo neste momento. Isso não quer dizer, contudo, que o que ficou para trás já não seja contemporâneo e a contemporaneidade só vai ser o que se vem ao futuro. Por exemplo, a educação em direitos humanos ou o conceito de direitos humanos é algo que, mesmo tendo surgido lá no meio do século XX, como vimos nas aulas anteriores, ele é um conceito contemporâneo, é um conceito que ainda está no nosso tempo histórico, é um conceito que faz parte da nossa atualidade e que ainda está sofrendo evoluções, involuções, modificações. E com isso, a gente pode considerar o conceito dos direitos humanos, bem como a ação da educação em direitos humanos, algo contemporâneo, algo de nossa atualidade. O que pode fazer com que ele não só possa ser, como eu falei, modificado, mas como possa evoluir, possa ganhar novos horizontes ou perder alguns novos horizontes, por exemplo. Alguns motivos que podemos elencar como motivadores, como catalisadores, melhor dizendo, motivos catalisadores dessa contemporaneidade dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, principalmente, pode ser a Segunda Guerra Mundial, ou até as duas grandes guerras mundiais que se deram na primeira metade do século XX, porém, tiveram grandes desdobramentos, tiveram desdobramentos desastrosos, no qual fizeram que a humanidade, que a comunidade internacional parasse para vislumbrar um modo de se fazer e de se colocar em prática um modelo conceitual de respeito, de solidariedade entre os indivíduos e entre os povos, no qual está ancorado os direitos humanos. Quando falamos em contemporaneidade dos direitos humanos, estamos falando em questões que podem retroagir, que podem mudar, que podem evoluir ou involuir, como já falamos em aulas anteriores. Acontecimentos, por exemplo, de momentos ou fatos históricos podem ser motivados por mudanças em legislações e definições conceituais para os rumos de uma ideia, de um programa ou de diretrizes. Por exemplo, trazemos aqui os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1998, e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação. Mais à frente nós vamos ver o que são esses documentos, o que são essas determinações. Porém, esse exemplo nós trazemos para que você entenda, você perceba que o que estamos falando desde o início dessa evolução, desse caráter de se modificar os direitos e as legislações, é que os PCNs passaram a ser, em 2013, não só tem uma outra nomenclatura, porém também abarcar outras conceituações, como, por exemplo, as diretrizes da educação em direitos humanos. Terminamos agora a nossa primeira aula da segunda unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Olá, vamos dar início agora à nossa segunda aula da segunda unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Nessa aula nós vamos ver um pouco das perspectivas legais sobre a educação em direitos humanos e os direitos humanos em si. Para que os preceitos básicos dos direitos humanos sejam aplicados no cotidiano das sociedades, é necessário que alguns direcionamentos legais sejam previstos e assim o conceito dos direitos humanos e da educação em direitos humanos ganhe lastro legal para a garantia destes e a efetivação na vida prática. Ou seja, como falamos também na aula passada, a garantia legal dos direitos humanos, não apenas a garantia filosófica dos direitos, ela é extremamente importante. Por quê? Porque faz com que Estados, nações e, nesse caso, a comunidade internacional como um todo, passe a levar em consideração os preceitos e os princípios dos direitos humanos.
Só mais uma vez lembrando, são preceitos que têm um lastro na solidariedade, no respeito ao próximo, na não violência. Todos esses preceitos, eles precisam, para entrar em vigor, para serem seguidos e para serem organizados, para que indivíduos e nações, estados, como eu falei, sigam, eles precisam ter um lastro legal, prático, que, como podemos ver, eles podem vir através de cartas, tratados e legislações, de um modo geral. Alguns documentos eles podem ser divididos em formais, que são aqueles documentos que são orientados, são referências, e normativos, os que, além de referências, são obrigatórios, são legais. Alguns exemplos dos documentos formais são os que eu já falei. Algumas cartas, a própria Declaração dos Direitos Humanos, ela é um documento formal, porém não legal. As diretrizes curriculares da educação e da educação em direitos humanos também entram nessa gama de documentos formais. E os normativos, como o próprio nome sugere, são os que são normas, são os que são lei. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou, sei lá, alguma outra própria lei, a lei que sugere o ECA, a lei que sugere o Plano Nacional da Educação, que vamos ver um pouco mais à frente. Enfim, é importante que você fique atenta a estas terminologias de formais e normativos, para que, assim que vocês estudem, assim que vocês entrem em contato com essas documentações, seja legislação ou outros tipos de documentação, tratados, cartas, pactos, vocês tenham a sapiência, vocês saibam que eles fazem parte ou daquela gama de documentos formais ou dos exemplos de documentos normativos. Por que falamos isso? Para que, quando você for argumentar, seja em trabalhos, provas, na própria disciplina ou na sua vida prática, você saiba que, muitas vezes, como por exemplo as diretrizes gerais da educação nacional, na educação em direitos humanos, por exemplo, elas são apenas orientações, elas são apenas nortes que, no caso, o Estado brasileiro, que no caso é o Ministério da Educação, dá para que professores, escolas e até mesmo alunos sigam em uma determinada temática, no nosso caso, a educação em direitos humanos. Já as legislações, as leis, servem para garantir de fato para que os direitos sejam promovidos e os direitos aconteçam de fato. Terminamos agora a nossa segunda aula da Olá, vamos dar início agora à nossa terceira aula da nossa segunda unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Nessa aula nós vamos ver um pouco das perspectivas legais da educação e direitos humanos no nosso país, Brasil. Para elencar algumas particularidades acerca dos direcionamentos da educação e direitos humanos no Brasil, podemos citar alguns poucos, porém contundentes e importantes documentos. Como vimos na aula anterior, estes documentos eles têm um caráter formal e um caráter normativo. Os documentos de caráter formal que orientam a educação e direitos humanos no Brasil podem ser, por exemplo, os curriculares nacionais gerais da educação básica, que tem dentro delas as diretrizes curriculares nacionais da educação em direitos humanos. Ou seja, como falamos na aula anterior, esses são exemplos de documentos que são formais, ou seja, documentos que são elaborados pelo Ministério da Educação, pelo Conselho de Educação, para que sirvam de orientações, para que sirvam de norte, para que escolas, professores, instituições educacionais de um modo geral levem os seus currículos, levem o seu trabalho de acordo com essa documentação. Já quando falamos em documentos normativos, estamos falando da nossa própria Constituição Federal de 1988, sobretudo dos seus artigos 205 a 214, que são os artigos que falam especificamente da educação como um todo, e abarcando aí a educação em direitos humanos.
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9394 de 1996, o Plano Nacional de Educação, que é regido pela Lei 13005 de 14, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é regido pela Lei 8069 de 1990. Algum desses documentos vocês certamente têm alguma familiaridade, principalmente a LDB e o Plano Nacional da Educação, porque eles são documentos que abrangem toda a educação nacional, ou seja, são documentos que legalizam toda a educação nacional, que tem que ser feita os trabalhos curriculares, os trabalhos de conteúdo, a partir destas legislações. Porém, como falamos, a educação em direitos humanos, ela não tem uma legislação específica, não tem uma legislação própria. Porém, dentro da nossa Carta Magna, no caso da Constituição Federal, e dentro de todas dessas leis, inclusive dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem direcionamentos claros para que a educação em direitos humanos seja praticada em nosso país. Chegamos então assim ao fim da nossa terceira aula da segunda unidade da disciplina. Olá, iniciamos agora a nossa unidade 3 em sua aula 1 da disciplina Educação em Direitos Humanos. Continuando nosso debate sobre as perspectivas legais da educação em direitos humanos no nosso país, Brasil, vamos adentrar um pouco sobre as nuances de um desses documentos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como ele é comumente chamado, ele foi feito em 1990 e é um marco para a promoção e garantia dos direitos não apenas das crianças e dos adolescentes, mas também dos direitos humanos como um todo e, consequentemente, da educação em direitos humanos, não só para o Brasil, mas também para o mundo. No entanto, algumas críticas são feitas a ele, sobretudo as que falam acerca da sua indisposição para punição ou para elementos que não garantem de fato os direitos ou o bem viver de crianças e adolescentes. Podemos ver agora no próximo slide alguns desses exemplos, por exemplo, no caso, as conquistas. Ele é um documento garantidor, como a gente falou agora há pouco, ele é um marco histórico até para a garantia dos direitos não só no Brasil, mas também no mundo. Ele é um documento garantidor dos direitos com bases legais sólidas. Mais uma vez, na aula anterior, nós falamos da Declaração Universal dos Direitos Humanos como sendo aquele momento histórico onde se consegue garantir legalmente, se consegue garantir através de legislações e de orientações que ela passa, direitos que em outros tempos não eram garantidos. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz consigo essa coisa boa, essa positividade que traz bases legais sólidas para que direitos de crianças e adolescentes, sobretudo, sejam garantidos. E as garantias, ou no caso outra conquista que o ECA traz, são as garantias previstas com caráter inovador. Por exemplo, os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Já quando vimos as críticas, já quando vimos os desafios que devem ser seguidos, que podem ser seguidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo já sendo quase um adulto de 25, 26 anos, o que pode-se dizer? Pode-se dizer que esses desafios que ele tem a passar ou que já passou ainda apontam para um ECA, como eu falei, não punitivo ou pouco punitivo. Alguns teóricos, alguns professores apontam essa como uma falha do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não chega a ser punitivo com o rigor necessário para os menores que infringem a lei de alguma forma ou que têm seus direitos violados. Um outro desafio que tem que ser colocado é a rede de articulação dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares, ainda incipiente ou não montada.
Ou seja, esses conselhos, como nós colocamos como sendo algo positivo que o ECA trouxe, porém, eles ainda têm sua rede de interligação ainda incipiente, eles ainda não estão totalmente conectados, eles ainda não estão factualmente entrelaçados para que a promoção e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos de fato. E, por fim, temos o desafio da formação desses conselheiros, tanto de direitos quanto tutelares, dela não ser direcionada ao cargo. Por que se fala isso? Porque é um cargo que não é um cargo remunerado, ou seja, não tem a obrigatoriedade de se remunerar um conselheiro de direito ou um conselheiro tutelar, e com isso faz com que as pessoas que se propõem a ser conselheiros ou de direitos ou tutelares, principalmente conselheiros tutelares que são eleitos através de voto direto, façam desse cargo, façam dessa posição apenas um trampolim para outros posicionamentos políticos, como do legislativo ou do executivo. E isso termina por destoar a verdadeira intenção, a verdadeira missão dos conselhos, principalmente os tutelares. Finalizamos agora a nossa primeira aula da terceira unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Olá, vamos dar início agora à nossa segunda aula da nossa terceira unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Diferentemente do que já fizemos em todas as aulas até agora, que discutimos e falamos sobre os aportes teóricos, questões mais conceituais, principalmente sobre educação e direitos humanos, nós vamos agora partir para uma parte mais prática, para uma parte mais cotidiana, que nós utilizamos mais no cotidiano da nossa disciplina, e são algumas propostas metodológicas para o ensino dos direitos humanos, para a educação em direitos humanos. Como nós podemos ver, e já vimos inclusive em outras aulas, a educação é algo que está presente e pode ser efetivado em todas as esferas da vida. Lembrando que, para nós termos uma definição, principalmente didática, nós só trabalhamos na disciplina a educação em direitos humanos em ambientes formais, ou seja, dentro das escolas. Separamos alguns, você verá um pouco mais à frente, um espaço para falar da educação também em ambiente não formal. Mas se atenha que em toda a nossa disciplina, quando falamos em educação em direitos humanos, nós estamos falando na educação em ambientes formais. Como falei, ela pode ser efetivada em todas as esferas da vida, pois o conhecimento é conquistado de diversas maneiras. Quando falamos em educação em direitos humanos especificamente, a constatação é a mesma. Porém, esta definição passa a ter um significado ainda maior, porque ao ensinar e propagar os preceitos dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, não estamos apenas empoderando os estudantes em torno do conceito e definições de uma disciplina, mas também, principalmente, é importantíssimo lembrar disso, principalmente estamos preparando aquele estudante, aquela pessoa para as convivências harmônicas em sociedades diversas e plurais, como são as do nosso século XXI, nosso século atual. Mais uma vez chegamos aí naquela questão do tempo histórico, da questão dos direitos estarem imbuídos, dos direitos serem elencados ou serem trazidos à tona a partir do seu tempo histórico. Continuando, nós podemos então ver que alguns métodos, algumas metodologias, elas podem ser usadas ou têm uma melhor otimização pedagógica para se falar, para se trazer à sala de aula ou ao ambiente escolar, nesse caso, a educação em direitos humanos. E para a nossa aula agora, nós trazemos os jogos e as brincadeiras como ótimas, eu diria, formas metodológicas de se adentrar, de pelo menos iniciar o nosso caminho para a educação em direitos humanos. Isto porque os jogos e as brincadeiras são talvez um dos principais artifícios lúdicos para a abordagem dos
preceitos de direitos humanos, na educação formal e na não formal também. Eles têm o poder de transmitir, de modo menos burocrático, os ensinamentos acerca da cidadania que crianças e jovens, principalmente, tanto necessitam na atualidade e no futuro também. Nós podemos ver, por exemplo, que a linguagem lúdica é importante não apenas para a transmissão de conteúdos já definidos, como também para o diálogo sobre questões ainda em debate, como várias outras coisas. Ou seja, são múltiplos os sentidos das brincadeiras dos jogos. Eu sempre trago como exemplo, você provavelmente deve ter visto isso no nosso material, a brincadeira da forca. Ela é um ótimo método, uma ótima forma de se iniciar, principalmente estudantes mais jovens, estudantes mais novos, quando estamos trabalhando com crianças e pré-adolescentes, para adentrar nessa questão dos direitos humanos. Porque a forca, ela toca numa questão que não só os direitos humanos ele combate, que é uma questão, a forca é por si só um elemento negativo, um elemento que conclama, um elemento que traz a pena capital, traz a morte. E quando falamos nessa brincadeira, nós propomos um exemplo de não fazer uma forca, mas sim, aquele bonequinho, em vez de ser desenhado para morrer na forca, ele pode ser desenhado como um nascimento, como uma nova forma de vida. Ou seja, em vez de você pode se introduzir a brincadeira de forca, mas não como forca, mas sim como um nascimento. E a partir disso, trazer ludicamente os preceitos que falamos, que são os preceitos dos direitos humanos, cidadania, solidariedade, bem-querer ao próximo, respeito ao próximo e às diversidades. Finalizamos assim, então, a nossa segunda aula da nossa terceira unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Olá! Vamos dar início à nossa terceira aula da nossa terceira unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Nessa aula, nós vamos adentrar em um assunto que certamente você já deve ter conhecimento, você já deve ter uma familiaridade, até talvez mais do que eu, que são os currículos. E veremos os currículos em relação à educação e direitos humanos. Os currículos são, basicamente, o elemento estruturante da função social da escola, que é preparar o estudante para o mercado de trabalho e, principalmente, para o exercício da cidadania por meio da solidariedade, respeito mútuo e justiça social, como já falamos algumas vezes em outras aulas. Os currículos eles podem ser divididos, você certamente deve saber disso, em 3 diferentes categorias. O currículo real, que como o próprio nome sugere, são aqueles conteúdos, é aquele currículo que é aplicado factualmente na sala de aula, que ele está presente seja nos planos políticos pedagógicos das escolas ou nos planos de aula do professor, e é aquele conteúdo, são aqueles conteúdos que são, como eu falei, aplicados cotidianamente dentro da sala de aula e que estão previstos nas documentações, seja da instituição educacional, seja do docente. Depois nós temos o currículo oculto. O currículo oculto é um currículo que chama bastante atenção, porque, até como o próprio nome sugere, ele é aquele que não está prescrito nem nos planos pedagógicos, nem nos planos de aula dos professores e das instituições. Eles fazem parte das características culturais dos hábitos cotidianos da escola e da sala de aula, como um todo. Ou seja, aquele jeito de a escola tratar, ou da escola pedir ou solicitar que o aluno trate o professor, que o aluno trate a coordenadora, por exemplo, o chamamento do aluno, o modo de tratamento do aluno, pode se chamar de senhora Maria, ou pode chamar de tia Maria. Isso depende muito, isso é um exemplo do que traz o currículo oculto. São aquelas situações habituais que acontecem no ambiente escolar, que acontecem na escola, que não estão prescritas em documentações, que não estão prescritas em planos, mas que fazem parte do ato cotidiano, do ato natural
daquela escola ou daquela instituição. Continuando, nós vamos falar agora do currículo formal ou prescrito. E como o próprio nome sugere também, eles são aqueles conteúdos que são propostos por governos, seja federal, seja estadual ou seja municipal. O grande exemplo que trazemos aqui dos currículos formal ou prescrito são as diretrizes curriculares nacionais da educação e direitos humanos, que, como falamos em aulas anteriores, são simplesmente propostas, são simplesmente orientações e, por não ter caráter legal, eles não fazem com que as instituições, as escolas tenham que seguir de fato esse conteúdo, tenham que seguir de fato essas diretrizes. Terminamos agora a nossa terceira aula da terceira unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Olá, vamos dar início agora à nossa unidade 4 da disciplina Educação e Direitos Humanos em sua primeira aula. Nesta nossa primeira aula dessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre a cultura de paz e a educação em direitos humanos. Nós vamos ver que a cultura de paz e a educação em direitos humanos são conexas, andam de mão dadas. Sabemos então, assim, quando falamos de cultura de paz, que dissipar uma cultura da não violência, no caso a cultura de paz, e delimitar modelos educacionais que visem isto, a educação em direitos humanos, são tarefas dificílimas. Ou seja, por que estamos falando isso? Estou falando isso para chamar a sua atenção que, seja a cultura de paz, seja a educação em direitos humanos, elas, por caminhos diferentes e às vezes até os mesmos caminhos, elas, como eu falei, elas andam de mãos dadas para se ter uma convivência social e individual mais harmônica e solidária. Podemos ver então que tornar algo, seja lá o que for, cultura de algum lugar, requer muitas contextualizações e esforços. Quando se pretende isto em uma escala global, tais esforços, como eu falei, são enormes. Lembre-se daquele exemplo que trouxemos, do Pacto Econômico, Social e Político, que passou 10 anos para dar a sua proclamação até a sua entrada em vigor, justamente por questões feitas essas, por contextualizações políticas particulares de cada país, de cada nação, para que, de fato, se tenha uma legislação, se tenha um pacto, uma carta, uma diretriz curricular, por exemplo, para se fazer isso. Ou seja, quando se propõe fazer uma cultura de paz, mesmo que seja voltada para a educação em direitos humanos, nós temos que ter a consciência de que não é uma tarefa nada fácil, que não é uma tarefa que se faz da noite para o dia. Ou seja, eu gostaria de pedir que você ficasse bastante atento a isso, porque seja a cultura de paz, seja a educação em direitos humanos, não é algo que tem que ser feito momentaneamente. É um processo sempre contínuo, é um processo sempre em evolução, em fluidez. Terminamos assim a nossa primeira aula da quarta unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Olá, vamos dar início agora à nossa segunda aula da quarta unidade da disciplina Educação em Direitos Humanos. Nessa aula nós vamos falar da cultura de paz. E o que vem a ser a cultura de paz? A cultura de paz nada mais é do que a prática da não violência. Ela apresenta-se como um conceito que busca a solução de problemas e conflitos por meio da não violência, por meio do diálogo, por meio da diplomacia. Isso sempre ancorado em preceitos como da solidariedade, do respeito e tolerância ao próximo para a convivência harmônica entre os povos, entre os indivíduos. Podemos ver, por exemplo, que a cultura de paz
ela, como falamos em aulas anteriores, ela é uma empreitada enorme, principalmente por se tratar de caráter global, ou seja, de ter um nível global, de tentar abranger todas as nações, ou pelo menos a maioria das nações do mundo. E para um trabalho deste tamanho, assim como foi a postura, a colocação ao mundo do conceito de direitos humanos, o conceito da cultura de paz também vem através da Organização das Nações Unidas, por meio da sua Organização para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, que certamente você já deve ter tido algum contato, já deve ter ouvido falar em alguma frente que ela atua. Alguns marcos são relevantes e é bom trazer para você aqui, para que você entenda que a simbologia do conceitual, ou a simbologia de colocar esse conceito para o mundo, colocar esse conceito em prática, ela é bastante importante. Por exemplo, aqui o ano 2000, que é um ano de final não só de século, mas também de início de um novo século e principalmente de início de um novo milênio, ele é tido como um ano internacional da cultura de paz, seguido da década internacional da cultura de paz, que é de 2001 a 2010, a primeira década do século, a primeira década do milênio, do terceiro milênio. E isso traz uma simbologia enorme. Estou falando isso para que você fique atento que, mesmo o conceito de cultura de paz, vindo de mãos dadas, como falamos na primeira aula, com o conceito de educação e direitos humanos, foi importante e ainda é importante que nós temos esses dois pontos, esses 2 anos, no caso um ano e uma década, como elementos, como marcos históricos, simbólicos, fundantes da cultura de paz. Terminamos assim a nossa segunda aula da 4ª unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Olá! Vamos dar início agora à nossa terceira aula da 4ª unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos. Nessa aula nós veremos um pouco das perspectivas contemporâneas da cultura de paz. Veremos que a cultura de paz, até mais do que os direitos humanos, apresenta-se como um conceito extremamente contemporâneo, pois além de ser oriundo dos desdobramentos ocorridos em meados do século XX, como falamos anteriormente em outras aulas, ou seja, as 2 grandes guerras e alguns outros conflitos até entre povos, entre nações que ocorreram no século XX, ela só alcança lastros institucionais a entrada do terceiro milênio, ou seja, esses lastros da cultura de paz, esses lastros institucionais, esses lastros legais que os direitos humanos tiveram ainda lá na metade do século XX, na metade do século passado, o conceito de cultura de paz só vem a ser contemplado, como falamos na aula anterior, a partir do século XXI, praticamente. Já no final do século XX, no início do século XXI. Vimos anteriormente na aula passada, que no ano 2000, por exemplo, foi instituído um ano internacional da cultura de paz. Podemos ver, então, alguns eixos agora e alguns princípios da cultura de paz. Por exemplo, a cultura de paz através da educação, a economia sustentável e desenvolvimento social, a equidade de gênero e comunicação participativa, dentre outros conceitos que são eixos, são norteadores, são alicerces do conceito da cultura de paz. Além disso, nós temos alguns princípios que devem ser seguidos para que se desenvolva, se faça, se promova uma cultura de paz efetivamente. Princípios esses que são princípios teoricamente até simples, teoricamente até humanos, que são de respeitar a vida, rejeitar a violência e descobrir a solidariedade, dentre outros princípios que podemos elencar e que fazem parte não só da cultura de paz, mas também da educação em direitos humanos. Portanto, gostaria de chamar a sua atenção para que esses eixos e esses princípios da cultura de paz não deixem de ser contemplados nos seus estudos, não deixem de ser contemplados nas suas aprendizagens,
principalmente os princípios, esse de respeitar a vida, de rejeitar a violência e de redescobrir a solidariedade. Terminamos agora a nossa quarta e última unidade da disciplina Educação e Direitos Humanos na sua aula 3. Saliento a você que esses vídeos e o material que fica disponível para você não são apenas as únicas formas de você aprender, não são as únicas formas de você desenvolver seu aprendizado. Faça outras pesquisas, vá atrás de outras documentações, se possível as documentações que foram apresentadas aqui, e qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor, com a sua tutora. Boa sorte e bons estudos.